O segundo método iterativo que a gente vai ver, o segundo e último, né, dessa classe de métodos iterativos, é chamado de método de Gauss-Seidel. Uma coisa talvez vocês devem ter percebido. Quando a gente calculou, aqui, deixa eu voltar, o que a gente fez na mão. Quando a gente usou nesse carinha aqui, ó, tá? Nessa equação. Quando a gente substituiu esse 0,5 para o valor de x1, eu já tinha o valor de x1 que eu calculei logo aqui em cima, que é esse 1,25. Então, ao invés de ter usado o 0,5, que era a iteração anterior, eu poderia ter usado o valor mais recente do x1 que eu já tinha calculado. Eu já tinha um novo valor do x1, tá? É exatamente essa ideia que o método de Gauss-Seidel usa. Ao invés de usar a minha iterada toda anterior, a gente usa aquilo que tiver disponível e que tiver mais atualizado, tá? Então, vamos voltar lá no método de Gauss-Seidel. E a ideia é exatamente a mesma do método de Jacobi. Você isola o primeiro x na primeira equação, o segundo x na segunda equação, o terceiro x na terceira equação. A diferença é que, quando você for usar, por exemplo, aqui no x2, o valor de x1, a gente não vai usar o x1 na iteração anterior. A gente vai usar o x1 mais atualizado, que foi calculado nessa equação aqui. O x3, a gente vai usar o da iteração anterior, porque eu ainda não calculei o novo x3. Então, eu vou usar o x3 mais atualizado que está disponível para mim, que no caso é da iteração anterior, tá? Então, a gente faz para o cálculo em geral, acho que não tem a equação aqui, não, mas posso indicar. Para o cálculo do x1, eu uso todos os x da iteração anterior, mas para o cálculo do x2, eu uso o x1 já atualizado e os demais da anterior. E assim por diante. Então, por exemplo, para o último vetor, todas as novas iterações vão estar atualizadas, tá bom? Então, a ideia do método de Gauss-Seidel é usar a informação mais atualizada que você tem para cada variável xi. Se você só tem o xi na k, você usa o da iteração k. Se você já tem o cara mais atualizado, você usa então o cara mais atualizado, tá? Isso vai depender do x que você estiver calculando. Então, a ideia é que você, no momento de calcular o x e k, use todos os valores que já foram calculados anteriormente, até o i-1, e os valores da iteração do passo anterior, tá? Aqui, na verdade, tem um errinho. Então, aqui, na verdade, o do passo anterior, que você não tem ainda, são esses caras aqui, o xk do passo anterior. Critério de parada e critério de convergência, exatamente o mesmo do método de Jacobi. A condição de convergência é a mesma do método de Jacobi, ou seja, a matriz precisa ser diagonalmente dominante por linhas ou por colunas. Critério de parada, também o mesmo, de você verificar a distância entre a iterada que você está e a iterada anterior. Tá? Isso na norma 1, infinito, ou então, eventualmente, isso dividido, o cálculo do erro relativo. Então, a ideia é bem parecida. Vamos resolver um exemplo, então. Esse é o mesmo exemplo que a gente fez anteriormente pelo método de Jacobi. Agora, a gente vai fazer pelo método de Gauss-Seidel, com a mesma solução inicial, com o mesmo critério de parada, e vai calcular o erro relativo e absoluto no final, comparando com a nossa solução exata, ok? Então, a gente vai, da mesma forma, isolar o x1 na primeira equação e isolar o x2 na segunda equação. Só que a diferença é que eu vou fazer o quê? Para calcular o meu novo x1, eu vou ter que usar o x2 que eu conheço, que é o anterior, porque eu não calculei ainda. Para calcular o novo x2, eu vou usar o x1 mais atual, porque eu já conheço
o valor dessa variável, ok? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, só para ficar comparado aqui, esses dois termos. Aqui está a nossa iteração, então. E o processo é exatamente o mesmo. Então, vamos colocar aqui. Eu começo com a solução inicial igual a 0, 0. Então, aqui já vai dar para a gente ver a diferença. O meu x1 da próxima iteração e o meu x2 da próxima iteração vão ser 1 mais o valor do x2 que eu tenho, que é 0. Certo? Aqui, ó, é o cara mais atual do x2 que eu tenho, que é 0. Então, x2 é 0 dividido por 2, 0,5. Mas para o x2 vai ser 3 menos o valor de x1 dividido por 2. Só que o valor mais atual do x1 que eu tenho não é esse 0 que tá aqui, ó. Opa! Não é esse 0 que tá aqui. E sim, esse valor 0,5, que é o mais atual, porque eu já calculei o meu x1. Então, essa é a diferença. Aqui nós vamos ter, então, antes era 0, se vocês olharem naquele primeiro exemplo. Agora sim eu vou ter 3 menos meio é 2,5. 2,5 dividido por 2 é 1,25. Então, a minha primeira iterada vai ser... no Jacob tinha dado meio e meio. Aqui é meio, perdão, e 1,5. Aqui é meio e 1,25, ok? Segunda iteração. Vou calcular o erro, né? Só para saber se não cheguei na solução já exata na primeira. 0,5 menos 0 é 0,5. 1,25 menos 0 é 1,25. Portanto, o erro absoluto na norma infinito é 1,25. Isso é, então, a primeira iteração. A segunda, então, x1, agora, a primeira iterada é meio e 1,25. E aí, eu vou calcular, então, x1 da próxima iteração, x2 da próxima iteração. 1 mais o valor de x1, de x2, perdão, que eu tenho, 1,25 dividido por 2. Isso vai dar 2,25 dividido por 2, que é 1,125. E agora no x2 eu tenho 3 menos alguma coisa dividido por 2. Qual é o valor que a gente vai usar? Esse cara é o mais atual, x1, portanto é o valor do x1 que eu vou calcular aqui na minha iteração. Então, eu vou ter aqui 1,125. 3 menos 1,125 dividido por 2, nós vamos ter 0,9375. Então, a minha iterada 2, ela é 1,125, 0,93. Epa. 7,5. Vamos calcular então o erro. O erro aqui da segunda iterada, então vai ser fazer o x2 menos o x1, da iteração 2 menos da iteração 1. Isso vai dar 0,625, acho que é isso, 1,125 menos meio. E 0,9375 menos 1,25, menos 0,3125. Então, a norma infinito desse cara é o maior deles, que é 0,625. Ainda é maior do que o nosso critério de parada, que é 0,01, ok? Então, a gente vai repetindo o nosso processo. Só para a gente comparar a solução que a gente obteve, vamos dar uma olhada como é que ficam as iterações como um todo, tá? Eu fiz aqui todas as iterações, então usei a mesma equação, a diferença é que a gente vai usar o valor mais atual do nosso x1, certo? Então, aqui começamos com 0 e 0, meio e 1,25, e essa é a solução que a gente acabou de encontrar. 0,125, 9375, com esses
devidos erros absolutos na norma infinito. Dê uma olhadinha aqui, ó. 1.1250, 9375. Esse valor a gente obteve na iterada k igual a 2. Vamos dar uma olhada lá como é que ficou isso quando a gente usou o Jacobi. Abri aqui lá no método de Jacobi. Aquele valor de 125 e 9.375, a gente encontrou na terceira iterada e na quarta iterada, uma mistura dos dois, tá? Então, o que o método de Gauss-Seidel faz, ele acelera a convergência do método iterativo quando comparado com o método de Jacobi. Por quê? Porque a gente já usa a informação mais atual que a gente tem no processo, ok? Então, voltando lá para o nosso método. Continuando o nosso processo, a gente vai então obter essa solução com esse erro, essa solução com esse erro, até chegar nessa solução com esse erro. Então, lá a gente precisou de 9 iterações para chegar na convergência. Aqui a gente precisou de 3, 4, 5. K igual a 5 iterações para conseguir um erro menor do que 0.01. Então, o método de Gauss-Seidel, ele é mais rápido do que o método de Jacobi, porque a gente já usa essa informação atualizada, ok? Então, aqui está a comparação entre a solução que a gente encontrou, a solução exata e o vetor resíduo, que vocês podem perceber que está bem perto, né? Essas duas soluções, isso é mostrado pelo resíduo ser próximo de zero também. Lembrando que por que eu calculo o resíduo? Porque eu não tenho a princípio a solução exata. Então, eu verifico se o x que eu obtenho é uma boa solução para o meu sistema. 3, 4, 5, 5, tá certo. Menos o b. Por isso que a gente calcula o vetor resíduo. Finalizando, então, a gente tem mais um exemplo, naquele mesmo contexto que eu falei para vocês, certo? O critério de convergência também vale para o método de Gauss-Seidel. Então, a gente tem aqui um sistema 3x3, que nós organizamos na forma de matriz, e, por acaso, esse cara aqui, ele não é estritamente diagonalmente dominante, mas ele não é aonde? Ele não é na segunda linha só, tá? Por quê? Professora, mas é da 10 a soma. Sim, mas ele tem que ser o que a gente chama de estritamente, tá? A soma do elemento da diagonal, no caso só olhando a matriz, né? A soma do elemento da diagonal tem que ser maior, estritamente maior, do que a soma dos outros elementos. E isso não acontece, a gente tem uma igualdade, certo? Então, não é maior. Por isso que o critério não é satisfeito. Então, o método pode não convergir, mas não é certeza que vai dar errado, tá? É só uma condição que não existe garantia que a convergência acontece. Vamos aplicar o método de Gauss-Seidel, então. Isolamos o x1 na primeira, o x2 na segunda, o x3 na terceira. Executamos o processo, lembrando que nesse cara, deixa eu reduzir um pouquinho a grossura aqui. Para o x1, o cara da iteração mais 1 vai usar o x2 que você conhece. O x2 da próxima iteração vai usar o x1 que você já tem atual e o x3 da anterior, porque você não calculou o x3 ainda. E o x3 da próxima, então, vai usar o x1 que você já conhece e o x2 que você já conhece também, tá? Então, a gente diz que a gente separa em duas partes, os que não foram calculados ainda e os que já estão atuais. Usando essas relações e substituindo os devidos x nas equações, a gente está começando aqui com 0, 0, 0 e o nosso critério de parada é, vamos dar uma olhada, 10 na menos 2 também. Como eu falei, 10 na menos 2 é uma condição para a gente poder fazer exercício. Na prática, a gente coloca um número menor, 10 na menos 6, 10 na menos 4, tá? Então, fiz a primeira iteração, obtive essa solução com esse erro absoluto e vou repetindo o meu processo sempre usando
o x1 e o x2 mais atual quando você for calcular o próximo valor de xi. Vou fazendo os meus erros e percebam que o meu erro absoluto está diminuindo. Só que ele está diminuindo numa velocidade um pouco menor. Então a gente fez, deixa eu ver se o critério de parada era 10 iterações, não. A gente fez, vamos ver, 1, 2, 3, são 5, 9, 10, 11 iterações para conseguir atingir, então, o meu erro menor do que 0,01. Quantas iterações eu vou precisar? Depende. Depende do tamanho do sistema, depende de quantas casas decimais você está usando para suas aproximações, depende dos valores dos coeficientes dessas equações, tá? Depende de vários critérios. O que a gente tem algumas condições é que, dado um sistema, esse sistema tem uma matriz associada, a velocidade de convergência está associada com essa matriz em particular, se a gente ignorar erros de arredondamento, tá? E está associada com o que a gente chama de autovalores da matriz, que são números obtidos a partir dos elementos da matriz A, que nos dão uma caracterização da velocidade de convergência, tá bom? Então, depende da matriz, como a gente não discute aqui no nosso curso essa parte de autovalores, às vezes isso é conteúdo da disciplina de álgebra linear na segunda fase, mas a gente não vai entrar nesse capítulo, tá? O importante dizer é que a velocidade com que essas iterações chegam na sua solução, ou próximo da sua solução, depende, em especial, da matriz dos coeficientes do teu sistema linear, ok? Então, aqui a gente tem a solução que a gente chegou depois de 11 iterações, e temos a solução exata. Percebam que está bem próximo, né? A gente está chegando na nossa solução. Quantas iterações eu precisaria fazer para melhorar isso, para conseguir 10 na menos 3, 10 na menos 4? A gente até consegue prever, mas depende novamente dos autovalores da matriz, tá? Então, a gente vai repetindo esse processo. No método de Jacobi, então, vamos voltar aqui. No método de Jacobi, a gente faz esse isolamento dos valores x1, x2, x3 e usa os valores da iteração anterior, todos eles. E no método de Gauss-Seidel, a gente usa aquilo que a gente já conhece e que está atualizado, a gente vai usando para calcular os próximos elementos, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois métodos. Então, aqui para a gente poder comparar, esse exemplo que a gente resolveu anteriormente, a gente colocou um erro de 10 na menos 2 e precisou utilizar 11 iterações para chegar no erro de 10 na menos 2. Só para vocês terem uma ideia da qualidade do Gauss-Seidel comparado com o método de Jacobi, eu resolvi o mesmo sistema, com as mesmas linhas nas mesmas ordens, só que usando o método de Jacobi com um erro de 10 na menos 2 também. Quantas iterações a gente precisou fazer? Aqui nós temos 4, 9, 14, 19 iterações para a gente poder chegar na mesma qualidade, na mesma ordem de grandeza do erro, tá? Então, em geral, é algo perto de metade das iterações. O Gauss-Seidel leva em torno de metade das iterações do Jacobi para chegar na convergência. Aqui, então, temos a solução, só comparando também. Como a gente estabeleceu um erro de 10 na menos 2 para os dois métodos, ambas as soluções estão próximas da solução exata. Só que no método de Gauss-Seidel eu cheguei mais rápido na solução exata, numa proximidade da solução exata. Aqui eu fiz uma comparação entre a qualidade da solução do método de Jacobi e do método de Gauss-Seidel, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu peguei a iteração 11, que foi a iteração onde o método de Gauss-Seidel atingiu um erro de 10 na menos 2, e analisei quem foi o x que eu obtive no Gauss-Seidel, quem foi o x que eu obtive pelo método de Jacobi, e calculei para esse x o resíduo, e comparei. Então, o resíduo a gente já pode ver, tá vendo?
que o resíduo pelo método de Jacobi é bem pior do que o resíduo pelo método de Gauss-Seidel, e eu comparei então a norma desse resíduo na norma infinito da 11ª iteração pelo método de Jacobi aqui à esquerda e pelo método de Gauss-Seidel à direita. Percebam que o resíduo do método de Jacobi na 11ª iteração foi de 0,7 e o resíduo do método de Gauss-Seidel na 11ª iteração foi de 0,04. Isso significa 95% menos de erro pelo método de Gauss-Seidel, tá? Então, o método de Gauss-Seidel, ele é um método que chega mais rapidamente na solução do nosso sistema linear. Aqui eu fiz só para vocês poderem verificar e comparar, tá? Com vocês, o mesmo exemplo, só que eu coloquei um erro de 0,01, diminuiu um pouquinho mais o erro. Jacobi tinha precisado de 19 iterações com erro de 10 na menos 2. Aqui ele levou 11 iterações com erro de 10 na menos 1. Então aqui está Gauss-Seidel, aqui está Jacobi. Gauss-Seidel levou 11 iterações para atingir 10 na menos 2 e 7 iterações para atingir 10 na menos 1. Okay? Então, só uma comparação aqui. Minha sugestão é, resolvam esses exemplos, certo? Façam as contas para vocês treinarem e os métodos iterativos vão aparecer no nosso primeiro projeto prático. Vocês vão ter que implementar um desses dois métodos e também na atividade de acompanhamento. Vai ser a resolução de algum exemplo da apostila, ok? Então, só para encerrar, existem, como eu falei, outros métodos iterativos. A maioria deles usa um formato parecido com esse, tá? O que muda, então, é quem é a matriz F e quem é o lado direito D, tá? Mas muitos métodos são baseados nesse sistema, onde a matriz F depende, então, da matriz dos coeficientes. Esses métodos, a convergência deles depende da matriz A e depende da característica dessa matriz F. A gente não vai discutir outros métodos, tá? Mas, em geral, como eu falei, a convergência depende do que a gente chama dos autovalores da matriz. Esse ρ é o que a gente chama de raio espectral, é o maior autovalor que a matriz apresenta, tá? Então, como em algumas situações, a gente determinar o raio espectral demanda mais esforço computacional do que a própria solução do sistema linear por um método iterativo, tá? Então, é mais ou menos aquilo que vocês viram para a resolução de sistemas usando a matriz inversa, lá em álgebra linear. Eu posso calcular a inversa se o sistema for quadrado, mas calcular a inversa é muito trabalhoso, então a gente não usa isso. A mesma coisa vale para esse critério de convergência. Eu posso calcular os autovalores para saber se o método vai convergir, mas isso é muito mais trabalhoso do que você resolver o método e ver se você chega em alguma coisa razoável ou não, ok? Então, temos aí os nossos métodos iterativos e é isso para a aula de hoje. Bons estudos!